3 de abril, quinto domingo da Quaresma. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. A missão e a virtude vicentina da mortificação. Leitura do livro de Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as conheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de gloriar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim e ele cantará meus louvores. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo, considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele, não com minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que, do alto, Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a artilhar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Reflexão vicentina. Neste quinto domingo da Quaresma, período de reflexão e penitência, o Senhor nos convida a pensar sobre o que significa o desapego e a esperança. As leituras deste domingo têm um conteúdo muito associado à virtude vicentina da mortificação. As leituras nos fornecem pelo menos 3 argumentos. Primeiro, não se deve viver no passado. Segundo, não devemos perder o tempo presente com coisas irrelevantes. E terceiro, que conta é o caminho para o encontro com Deus na esperança. Antes de mais nada, gostaria de mencionar como São Vicente definia a virtude da mortificação. Apesar de parecer um termo um pouco mórbido e negativo, Vicente tinha uma visão muito positiva para essa virtude, porque ela nos permite que nos libertemos das coisas do mundo e sejamos felizes. Para ele, mortificação está ligada à indiferença e a submeter a paixão à razão. De forma prática, significa que não nos devemos sentir mártires quando nos decepcionamos com o mundo, nem tampouco devemos nos deixar levar pelo exagero da valorização das coisas ou das opiniões dos outros.
Sobre este assunto, um dia Vicente disse: é uma regra geral que todas as pessoas boas serão perseguidas, assim como foi o maior de todos os exemplos de mortificação, o próprio Cristo. As leituras nos dizem que não devemos viver no passado. Na leitura do Antigo Testamento, o profeta Isaías insiste: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei novas todas as coisas. O mesmo diz São Paulo aos Filipenses. Como vicentinos, não devemos nos preocupar nem com os pecados, nem com os erros que fizemos no passado. A misericórdia de Deus nos permite ser perdoados sempre e nos faz corrigir os planos que não executamos bem, porque nos mede pela nossa intenção e não pelos nossos resultados. As leituras nos motivam a não perder tempo com coisas irrelevantes. Jesus nos convida a não perder tempo julgando e jogando pedra nos outros, porque também somos frágeis. São Paulo é um pouco mais rude e vai direto ao assunto, chamando as coisas mundanas de lixo. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Não é por outra razão que o próprio Osana nos motiva, como vicentinos, a não perder tempo com coisas que não nos ajudam na missão de evangelizar o pobre. Ele nos diz: não temos duas vidas, uma para aprender sobre a verdade e outra para transmiti-la. Finalmente, as leituras nos mostram que o único caminho a seguir é aquele que se caminha na esperança, ou seja, na direção do encontro com o Senhor, seja nesta vida ou na vida eterna. Jesus diz à mulher pecadora: mulher, ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não tornes mais a pecar. E ela passou a seguir Jesus. Paulo se intitula o atleta de Jesus e nos diz na carta aos Filipenses: uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Nossa vocação vicentina, portanto, é baseada em esquecermos o que não foi tão bom no passado, viver as coisas que são importantes para o serviço ao pobre no presente e caminhar, ou melhor, correr na direção da esperança, o encontro com Cristo. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, somos presos ao passado ou temos foco em nossa vida e em nosso apostolado, olhando sempre para frente e para aquilo que devemos fazer? Terceiro, buscamos compreender as pessoas, especialmente quando estão em situações limite, ou nos portamos como juízes insensíveis ao condenar as pessoas por seus erros? Bem, pessoal, vamos então convidar a participar com a gente aqui dessa reflexão, tá bom? Fica contigo, para vocês, uma excelente semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Então, aprofundando a reflexão, nós somos convidados a responder uma perguntinha. Buscamos compreender as pessoas, especialmente quando estamos em situações limite, ou nos portamos como juízes insensíveis ao condenar as pessoas por seus erros. No nosso dia a dia vicentino, nós enfrentamos diferentes situações, diferentes famílias, diferentes necessidades. E não é nem um pouco viável que nós avaliemos todas essas situações da mesma forma. Há necessidades diferentes, há contatos de pessoas diferentes para ajudarmos. Então, não adianta nós chegarmos em certas situações para ter os olhos da multidão que acusavam aquela mulher. São vários esses olhos, esses olhares que já tem no mundo. Precisamos de ter o olhar de compaixão de Jesus, que Jesus não apoiou o pecado daquela mulher. Ele advertiu de que agora em diante não peques mais, não retorne a tal situação. Da mesma forma, a gente deve instruir os nossos irmãos, nossos companheiros de caminhada, principalmente aqueles que estamos juntos. Instruir de modo especial
as nossas famílias assistidas, instruir, não condenar.